Olá, seja muito bem-vinda a essa aula ao vivo. Aqui no meu Insta, toda a terça-feira, às 10h10 da manhã, você tem uma aula ao vivo. Na aula ao vivo de hoje, você vai descobrir os 3 principais erros das artesãs que não conseguem novos clientes. Se você está passando por esse desafio, se você está com muita dificuldade em ter novos clientes, em trazer novos clientes, essa aula ao vivo de hoje é para você. Nessa aula você vai identificar, vai descobrir os 3 principais erros que estão te impedindo de ter novos clientes. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Valéria Anjos e eu ensino artesãs a venderem de 2 a 5 vezes mais. Então, vamos entender, Val, quais são esses 3 principais erros que estão impedindo as artesãs de ter novos clientes. Quem aqui, todas vocês sejam muito bem-vindas, a Andréia chegou aqui, a Creuza, a Bia, a Ediarte, a amada, belíssima arte em resina, a Sil, bom dia Sil, seja muito bem-vinda, a Gi lá de Cuiabá, todas vocês sejam muito bem-vindas e eu já vou começar direto nesses erros porque a gente precisa entender que cada erro ele acaba tendo uma consequência que afeta diretamente o desenrolar, o desenvolver do nosso negócio. Então, o primeiro erro, ele traz como consequência, quem comete esse primeiro erro entra em um ciclo. Val, o que é um ciclo? O ciclo... Ali, você pode me alcançar, por favor, a prancheta? O ciclo é uma ação que a gente tem que desencadeia uma reação. Então, não. Toda ação que a gente tem na nossa vida acaba desencadeando em uma reação. E esse primeiro erro, ele faz exatamente isso. Ele faz você entrar em um ciclo. Qual que é o ciclo, Val? Que a artesã entra quando ela acaba cometendo esse erro. Ela entra nesse ciclo aqui, ó. Vou colocar aqui. Esse ciclo tem uma consequência e aí você acaba nesse ciclo. Que ciclo é esse, Val? É o ciclo da desvalorização. Essa artesã que comete esse primeiro erro, ela tá sempre vendendo mais barato, ela tá sempre dando desconto. Quando uma artesã dá desconto, vende mais barato, ela tá sempre nessa vibe. Meu Deus do céu, as pessoas acham caro o meu artesanato. Se as pessoas estão achando caro o meu artesanato, então eu vou dar desconto. Ela tá sempre nessa de acreditar que dar desconto, que vender mais barato vai salvar a vida dela. Mas isso faz ela se afundar cada vez mais nesse ciclo vicioso. Por quê? Porque ela percebe que quanto mais desconto ela dá, menos satisfeita, realizada ela fica. Por quê? Porque ela vai começar a se sentir desanimada, desmotivada e desvalorizada. Quando ela se sente dessa forma, o que acontece? Ela continua acreditando que dar desconto vai resolver a vida dela. Então, esse ciclo, gente, ele é muito perigoso. Por que, Val, que esse ciclo é tão perigoso? Porque ele faz você começar a acreditar que você não vai conseguir viver do seu artesanato, que você não vai conseguir aumentar a sua renda com o seu artesanato. Val, e por que as artesãs acabam acreditando nesse erro e por que elas acabam permanecendo nesse erro? As artesãs, elas cometem esse erro e permanecem nesse erro, às vezes porque elas não sabem. E a hora que eu revelar aqui o erro para vocês, você pode até se perguntar, será que eu já acreditei nisso? O erro que faz a artesã viver esse ciclo da desvalorização, que é dar desconto, vender mais barato, continuar frustrada, desanimada, chateada e permanecer nesse ciclo da desvalorização, é acreditar. O erro que te impede de ter novos clientes é você acreditar que todas as pessoas são o seu cliente.
Eu sei, poderosa, que você gostaria, até eu gostaria, nesse mundo, que todas as pessoas fossem os meus clientes. Mas eu preciso te dizer que quando você acredita que todas as pessoas são os seus clientes, você entra onde? Você entra nesse ciclo de desvalorização. Por quê? Porque você vai tentar caber no bolso de todas as pessoas. E eu preciso lembrar você que quando você é uma artesã, não são todas as pessoas que vão ser os seus clientes. O cliente de uma artesã é aquela pessoa que valoriza, que reconhece o valor de um trabalho artesanal. O que significa o artesanal? É uma arte feita com as mãos. Quando você se lembra disso, você começa a entender que os seus clientes não são todas as pessoas, por mais que a gente queira. E acreditar que todo mundo é o seu cliente é um grande erro que te impede de ter clientes novos. Por quê? Porque você entra nessa corrida desesperada de querer abraçar o mundo, de querer falar com todo mundo, de querer vender para todo mundo. Então, para a artesã parar de viver nesse ciclo, para a artesã parar de acreditar que ela vende para todo mundo, ela precisa entender que ela precisa encontrar, que ela precisa ter o cliente ideal dela. Quando uma artesã não encontra o seu cliente ideal, ela permanece onde? Ela permanece nesse ciclo vicioso, ela permanece nesse ciclo da desvalorização, ela permanece nesse ciclo de não encontrar novos clientes. Por quê? Porque ela provavelmente está indo atrás dos clientes errados. Então, minha querida artesã que está aqui, que quer ter novos clientes, porque você entende que quando você tem novos clientes, você aumenta a sua renda, você aumenta o seu faturamento, você é reconhecida na sua cidade, você precisa entender primeiramente que não são todas as pessoas que são os seus clientes. Você precisa encontrar o teu cliente ideal. O cliente ideal, ele faz a gente entrar em um ciclo da lucratividade. Val, como é o ciclo da lucratividade? Primeira coisa muito importante, o cliente ideal, ele valoriza o nosso produto. Ele valoriza o nosso produto, ele paga um preço justo. Quando nós encontramos o nosso cliente ideal que valoriza o nosso produto, ó, seta para cima, não é seta para baixo igual a pessoa que desvaloriza, não. Isso aqui, ó, desvaloriza, o preço vai lá para baixo, você fica dando desconto. O cliente que valoriza o teu artesanato, ó, ele paga um preço justo por aquilo que você faz. Mas você só consegue vender para o seu cliente ideal quando você sabe quem é o seu cliente ideal, quando você encontra o seu cliente ideal. E uma artesã que vende para o cliente ideal, ela entra no ciclo da lucratividade. Ah, ele me alcançou outra caneta, fazendo favor? Ela entra no ciclo da... Não, pode ser a mesma cor, só porque acabou a tinta mesmo. Ela entra no ciclo da lucratividade, por quê, poderosa? Ó, é uma artesã feliz, é uma artesã realizada, é uma artesã valorizada, é uma artesã reconhecida. E esse ciclo, ele se retroalimenta, ó. Quando eu vendo o meu produto por um preço justo, eu estou feliz, realizada, eu me sinto reconhecida, eu me sinto respeitada e por conta disso eu vendo o meu produto por um valor justo porque eu sei quem é o meu cliente ideal. Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo aí no seu ateliê, aí no seu negócio de artesanato, é acreditar que todo mundo é o seu cliente. Quando você faz isso, você entra nesse ciclo de desvalorização. Por quê? Porque você acaba tentando caber no bolso do cliente. E às vezes você pode estar falando assim, mas Val,
Aqui na minha cidade, Val, vai ficar muito difícil achar o meu cliente ideal, Val. Eu moro numa cidade pequena. A primeira pergunta que eu trago para você que pode estar cometendo esse erro de acreditar que na sua cidade não tem o seu cliente ideal é: você já bateu na porta de todas as pessoas da sua cidade? Você já foi apresentar o seu artesanato para todas as pessoas da cidade? Porque é muito fácil a gente encontrar desculpas, a gente encontrar motivos para a gente não fazer algo. E a primeira delas, que é algo muito perigoso, que as artesãs repetem o tempo inteiro, é: na minha cidade ninguém valoriza o artesanato, Val. E você só pode fazer uma generalização dessa se você realmente falou com todas as pessoas da sua cidade. Se todas as pessoas da sua cidade conhecem o teu produto. E isso é muito perigoso. Aqui, olha só, a Marley da Belíssima Resina falou: eu vou ter que quebrar esse tabu. E sabe por que é um tabu pra gente? E pra todas vocês que estão aqui? Pra gente ainda é um tabu porque provavelmente você não é a sua cliente ideal. E tá tudo bem. Nossa, Val, como assim? Quando nós fazemos um produto artesanal, existe uma chance muito grande de nós não sermos a nossa cliente ideal. E por conta da gente não ser a nossa cliente ideal, a gente acredita que na nossa cidade, que no nosso mundo, que no nosso universo, não tem pessoas que estejam prontas e dispostas a pagarem um valor justo por aquilo que a gente faz. Todas as aulas que eu dou para as minhas alunas, eu falo o seguinte: existe um universo que a gente não conhece. Existe um mundo que a gente não tem acesso. Eu vou fazer outro desenho. Até a Cíntia falou: adoro seus desenhos. Vou fazer um desenho aqui pra vocês. Existe um universo que provavelmente nós estamos nessa bolha de pessoas. Aqui, ó, faz de conta que tá eu aqui, tá Marley aqui. Tem várias artesãs dentro dessa bolha, tá? Essa é a bolha que a maioria das artesãs vivem. Que bolha é essa, Val? É uma bolha que dinheiro é uma preocupação. É uma bolha em que o preço é uma grande preocupação. É uma bolha de pessoas que precisam economizar. Mas, gente, eu preciso dizer pra vocês que no mundo, na sua cidade, no seu bairro, provavelmente não existam só essas bolhas de pessoas em que o preço pode ser um impeditivo. Provavelmente, na sua cidade, no seu bairro, existem outras bolhas, mas a gente coloca um parâmetro, a gente coloca um óculos no mundo para ver tudo de acordo com a forma que a gente vê. Se dinheiro é um desafio para você, e eu acredito que se você tá aqui é porque você quer vender mais, é porque você quer alcançar novos clientes, é porque você quer ter mais dinheiro, talvez o dinheiro seja um desafio para você hoje. E tá tudo bem, mas você precisa abrir a sua mente e pensar que existem outras bolhas. E que bolhas são essas, Val? Essas bolhas são bolhas em que o dinheiro, gente, não é um problema. Ontem eu tava conversando, eu tenho uma aluna minha, Paty. Ela é aqui de Medianeira, ela é da mesma cidade que eu. E eu tava saindo da casa da minha mãe e a Paty tava passando na frente e a gente parou lá pra bater papo, pra conversar. E aí a gente tava falando exatamente sobre isso. A Paty falou assim: nossa, Val, a minha vida mudou quando eu entendi que existem outras bolhas. E ela usou uma expressão muito boa que foi: existe uma elite aqui em Medianeira, que é a nossa cidade, que paga muito bem pelo nosso artesanato. Só que provavelmente essas pessoas, gente, não fazem parte da nossa bolha por N fatores. Elas estão em outras bolhas. Então a artesã, ela trava, ela não tem novos clientes. Por quê? Porque ela começa a olhar o mundo com relação à bolha que ela vive. Se dinheiro, se preço é um problema para ela vai acreditar que é um problema para todo mundo. Então, muito cuidado. E aí foi interessante que a Paty falou isso, por quê?
Porque às vezes aquela pessoa que tá ali conversando com você não é o seu cliente ideal. O seu cliente ideal talvez seja uma pessoa que dinheiro não é um problema para ela. Ela quer o quê? Ela quer segurança. Ela quer exclusividade. Ela quer uma peça confortável. Então nós precisamos entender que para ter novos clientes e principalmente o cliente ideal, o cliente que paga um preço justo pelo seu produto, você precisa furar essa bolha, você precisa sair dessa bolha, e ir para outras bolhas aonde, gente, dinheiro não é um problema. Então, você, artesã, precisa furar essa bolha e ir atrás do seu cliente ideal. Senão, você vai continuar aí sem ter clientes novos. Quem comete esse erro, acredita que, nossa senhora, Val, eu não vou conseguir clientes novos. Eu não vou conseguir pessoas que paguem um preço justo por aquilo que estou fazendo. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo é o meu cliente e não. O seu cliente são pessoas específicas, pessoas que valorizam a exclusividade, pessoas que valorizam a segurança, pessoas que valorizam o conforto. E tudo isso a gente tem aonde? Em uma peça artesanal. Ficou claro para vocês? A Edna falou, faz todo sentido. Eu estou percebendo e começo a alcançar outras bolhas. Ai, que benção, Edna. A gente precisa furar essas bolhas. Existem inúmeras maneiras de vocês furarem essas bolhas e chegarem até o cliente ideal. Falar com o seu cliente ideal. Inclusive ontem eu estava fazendo esse treinamento. Entende? Então, o primeiro erro que um artesão comete, que impede ela de ter novos clientes, é o que, Val? Acreditar que todo mundo é o seu cliente. Na maioria das vezes, todas as pessoas que estão na tua bolha não são os teus clientes. Por quê? Porque provavelmente preço é um problema para elas. E se preço é um tabu para elas, como a Má falou, perfeito, a gente vai procurar pessoas em que preço não é um produto não é um problema para ela. Preço é algo que ela está disposta a pagar um valor justo por conforto, segurança, exclusividade, peças personalizadas. Ficou claro? Nós vendemos arte, gente. Quando a gente vende uma peça artesanal, a gente está vendendo uma arte. Nós estamos vendendo um produto que não se encontra em qualquer lugar. Logo, nós estamos vendendo exclusividade. Logo, nós não vendemos para todo mundo. E tá tudo bem, meus amores. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Então, o primeiro erro, olha aí pra você, olha pro teu negócio e se pergunta, opa, será que eu tô tentando vender pra todo mundo? Porque às vezes a gente perde mó tempo, mó energia tentando vender pra nossa família, tentando vender pros nossos amigos, mas no fundo, todas essas pessoas estão aonde? Estão na mesma bolha que a gente. Beleza? Ficou claro pra vocês esse primeiro erro comum entre as artesãs que não conseguem ter novos clientes? Então, para a gente ter novos clientes, a gente precisa furar a nossa bolha e ir atrás do cliente ideal. Certo, poderosas? Ficou claro? Me sinalizem aqui se fez sentido para vocês, se ficou claro, porque aí a gente vai pro segundo erro. Aí a Edna falou, ficou claro. Ai, que bom, Edna, obrigada pelo feedback. Oi, Paola, bom dia, seja muito bem-vinda. Claríssimo. Então, beleza, bota aí como missão começar a furar essa bolha. E esse segundo erro, ele tá diretamente ligado ao primeiro erro. Por quê, Val? A artesã que comete esse segundo erro, poderosas, o que que acontece, Má, com ela? Vou contar aqui pra vocês. Ela sente que ela faz e nunca sai do lugar. Me contem aqui quem sente que, nossa, Val, eu posto e nunca saio do lugar. Nossa, Val, eu trabalho, mas nunca saio do lugar. Eu faço, mas nunca vejo o dinheiro entrando. Quem aqui já teve essa sensação de que faz, mas permanece aonde? No mesmo lugar. Quem aqui fala assim, nossa, Val, parece, eu me dedico tanto, eu invisto tanto o meu tempo, mas eu não consigo sair do lugar. Quem comete esse erro, poderosas? É muito natural eu encontrar essas artesãs e elas me falarem, Val do céu, eu tô cansada. Aqui a Ani falou, a Anicinha falou, a Má se identificou. Por que que isso acontece?
Quando você faz, mas permanece sentindo que você não tá saindo do lugar. Na maioria das vezes, isso acontece porque a gente ainda não conseguiu furar a nossa bolha. Quando nós não conseguimos furar a nossa bolha para alcançar outras pessoas, porque você está se movimentando, você está agindo aqui dentro, você está falando com essas pessoas, você está correndo atrás, você está andando, você está indo. Só que essas pessoas não vão comprar o seu produto, essas pessoas não vão valorizar aquilo que você faz. Existem muitas artesãs que entram nesse movimento, elas estão se movimentando, mas elas não estão indo adiante, elas não estão crescendo, elas estão gastando energia, fazendo algo, mas elas ainda não superaram uma linha muito poderosa, gente. O que faz a gente furar a nossa bolha e chegar até outras pessoas? Tem uma linha, eu vou pegar até o canetão. Vou pegar o canetão aqui, vou levantar, que o Ale foi para uma reunião, tô sozinha aqui embaixo. Ó, tem uma linha muito importante que todas nós precisamos ultrapassar para a gente conseguir chegar em outras bolhas, para a gente conseguir ir além nos nossos resultados, para a gente conseguir novos clientes. Val, que bolha é essa? Que linha é essa? É a linha do medo. Tem muitas artesãs que não conseguem furar a bolha porque elas se movimentam aqui dentro dessa bolha, gente. Ela fica dando volta aqui o tempo inteiro, gasta um monte de energia, faz, mas não vê resultado. Por quê? Porque ela não conseguiu ultrapassar a linha do medo. E quando uma artesã não consegue ultrapassar a linha do medo, ela continua fazendo tudo do jeito que ela sempre fez. Ela não faz nada de diferente. Vou dar um exemplo. Existem artesãs que começam a fazer post no Instagram. Ela começa a postar, ela vai postar todo dia, vai aparecer nos stories, vai postar, mas ela não vai vender. Por que ela não vai vender, Val? Gente, postar não significa que você vai vender. Por quê? Porque as pessoas que estão no seu Instagram, pode ser que sejam as pessoas erradas. Pode ser que no seu Instagram você não tenha novos clientes. Pode ser que você esteja postando para suas amigas e para os seus familiares. Então você posta, mas você não consegue furar a bolha. Por quê? Porque você não ultrapassou a linha do medo. Val, e como é que eu ultrapasso a linha do medo para chegar em outras bolhas, para chegar no meu cliente ideal, para chegar em novos clientes? O que eu preciso fazer, Val? Você precisa parar de fazer aquilo que você faz. Você precisa olhar para novas possibilidades. Vou dar um exemplo. Eu tenho muitas alunas que falam assim, Val, eu turbino post, mas não chega ninguém na minha rede social. Se você fez algo e você viu que não tá dando resultado, para de fazer aquilo agora. Por quê? Porque você tem que entender. Às vezes, gente, vocês turbinam e vocês acabam mostrando pra pessoa errada. E aí, ao invés de chegar cliente, chega outras artesãs. Às vezes você faz um conteúdo errado, você não sabe se comunicar com seu cliente ideal. E aí você bota dinheiro num post e você vai trazer o quê? O cliente errado. Vai trazer aquela pessoa que quer desconto, que quer o produto barato. Então, se você fez uma ação que às vezes está confortável para você, eu tô aqui no quentinho da minha casa postando. Cuidado, às vezes o teu momento não é postar, às vezes o teu negócio nesse momento é furar a sua bolha e ir atrás de parcerias. Vou dar um exemplo. Eu tenho alunas que vendem produtos de luxo, só que na rede social delas, gente, só tem família e amigo. Família e amigo é o quê? É a nossa bolha. É provavelmente aquelas pessoas que não vão pagar o preço justo por aquilo que a gente faz. Tem alguma coisa de errado? Claro que não, gente. Mas para eu vender o meu produto, que é um produto de luxo, eu preciso quebrar essa bolha. Eu preciso passar dessa barreira do medo e ir além para alcançar outras pessoas. Eu preciso pensar outras estratégias de vendas.
Às vezes, você ter uma revendedora pode ser algo muito legal. Tem uma aluna que já conseguiu fechar com uma revendedora. Às vezes, você ter uma parceria com uma boutique de luxo da sua cidade, é ali que você vai fazer o quê? Que você vai superar essa linha do medo. Para de ser louca e ficar fazendo só aquilo que você já faz, que você viu que não dá resultado. Tem uma coisa que me dá assim um embrulho no estômago, é ver as minhas alunas quando eu falo, olha só, não é postar que vai fazer você vender mais. O que você precisa fazer é ir atrás de uma parceria. O que você precisa fazer é encontrar uma pessoa para revender o seu produto. Mas a pessoa para aonde? Para na linha do medo. E como é que a gente quebra essa linha do medo? Com conhecimento, gente. Ontem mesmo eu estava fazendo o que com as minhas mentoradas? Nós estávamos sentadas fazendo um simulador de abordagem de parceria. Como é que eu vou estar para chegar naquela loja, para chegar naquele mini mercado, que é um mini mercado que está na parte mais rica da cidade, para falar sobre os meus produtos? Então comece a olhar aquilo que você está fazendo. E não tenha medo, meus amores, de quebrar essa linha, de superar essa linha do medo. Porque a linha do medo é o que tá deixando o teu negócio estagnado. É o que tá te deixando presa numa bolha de pessoas que não valorizam aquilo que você faz. Então, estrategicamente, você tem que pensar em alternativas para superar essa linha do medo. Qual é a linha do medo que você acredita que está te parando hoje? O que você sabe que você poderia fazer que vai te trazer mais resultado, que vai te aproximar do seu cliente ideal, mas você não faz, você fica arrumando desculpa. Você fala assim, ah não, vou deixar para amanhã, fica procrastinando. Cuidado, gente, porque quando você vem, bom dia, Rosa, quando você assiste uma aula aqui, você já tem clareza do que você pode fazer. Só que às vezes aqui tá confortável, aqui tá quentinho, então para de reclamar. Para de reclamar e começa a olhar, opa, qual é a linha do medo? O nosso sucesso tá depois, tá fora da linha do medo. Se você quer ter sucesso no teu negócio, no teu artesanato, naquilo que você ama fazer, se você quer aumentar a sua renda, se você quer fazer sua loja, se você quer construir seu ateliê, eu sinto te dizer que tudo isso tá onde? Tudo isso está, fora da sua bolha e provavelmente muito longe dessa linha do medo. Como é que a gente vence o medo? Fazendo isso que vocês estão fazendo aqui agora. Nós vencemos essa linha do medo quando a gente entende e pega conhecimento. É isso que vocês estão fazendo, gente. Isso aqui coloca vocês em um outro patamar. Quando vocês param o tempo de vocês, quando vocês estudam, quando vocês prestam atenção, vocês estão fazendo o quê? Indo além. Vocês estão indo além da linha do medo. A linha do medo faz a gente ter uma vida medíocre, faz a gente continuar aqui. E eu acredito que se você está numa terça-feira, às 10h40 da manhã, assistindo essa aula, é porque você quer ir longe, é porque você quer ir além, é porque você acredita no teu potencial, é porque você acredita no teu produto. E o que mais me dói é ver artesãs com produtos incríveis presas na linha do medo e não furando a sua bolha para ir além. O que eu posso fazer é trazer ferramentas, é trazer formas de você furar a sua bolha e ir além. Só que você precisa querer, você precisa se comprometer com o resultado que você quer. Deixa eu ver o que a Má falou. Meu marido sempre me falou para ir atrás de vender os meus produtos, mas eu tenho vergonha de sair. Mas agora com as suas aulas eu irei perder essa vergonha. Exatamente, Má. Amanhã, quarta-feira, 19 horas, a gente vai ter uma aula do quê? De abordagem. Como é que a gente sai e faz essa abordagem? Por quê? Como é que a gente supera? Como é que a gente supera a linha do medo? Com conhecimento.
Se você tem medo de cair no mar e se afogar, você precisa aprender a nadar. Se você tem medo de fazer um bolo e não dar certo, o que você precisa fazer? Aprender a receita e seguir a receita. Por quê? Porque existiram pessoas que também estavam presas na bolha delas, presas nessa linha do medo, e que elas descobriram como é que a gente quebra. E é isso que eu compartilho com vocês. Formas de cada uma de vocês superarem essa linha do medo e ir além. Certo? Então, se você quer ter novos clientes, você precisa parar de continuar fazendo o que você está fazendo e você está vendo que não está dando resultado. Por quê? Assim você só cansa, você se estressa, você passa raiva e você não consegue alcançar o seu sonhado resultado, as suas sonhadas vendas. Ficou claro pra vocês, poderosas? Me contem aqui se eu sei que isso é pesado, gente. Eu sei que às vezes pode até machucar vocês. Mas a minha intenção aqui nessa live é mostrar que às vezes, pra gente alcançar aquilo que a gente acredita, a gente precisa superar a barreira do medo. Pra gente viver daquilo que a gente ama fazer, a gente precisa superar a barreira do medo. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter escolhido fazer isso que eu tô fazendo com vocês. Por ter escolhido deixar um doutorado, por ter escolhido empreender de dentro de casa. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa o medo nos parar. A gente deixa o que os outros pensam nos parar. A gente deixa a palavra do outro ter mais força do que o sonho que a gente carrega no nosso coração. Eu agradeço todos os dias a Deus por Ele ter me dado conhecimento para eu entender como que eu poderia furar aquela bolha e não ser uma fono normal. Eu sou uma fono diferente, uma fono que ensino artesãs a venderem, gente. Olha que loucura! Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Gente, não tem o objetivo de deixar vocês mal, não tem o objetivo de deixar vocês se sentindo para baixo. O meu objetivo é você mostrar que você pode furar sua bolha e ir muito além naquilo que você ama fazer. Deixa eu ver, pode ter certeza que a gente também agradece, Val. Ai, que bênção, Má, a gente vai junto. Val, eu perco venda por medo de falar do meu produto. Olha só, Sil. Então, esse é um ponto que você já está trabalhando para furar essa bolha. A Sil entrou nessa última turma e já está trabalhando firme para ir além. Já está com encomendas maravilhosas. Por quê? Porque ela furou a bolha e ela está indo além. Ela está indo para outras cidades. Ela está indo para outros nichos que a maioria não vai, Sil. E é isso que faz de você uma artesã profissional. Deixa eu ver, tem 2 perguntas aqui na caixa de perguntas. A ideia é divulgar, não aparecer, já com os produtos as pessoas passam até longe, a abordagem é diferente. Eu fiz cartões artesanais com detalhes em retalhos e vou lá. Depende do momento do seu negócio e depende do seu negócio. Entende? Tudo é uma forma da gente entender aonde está o nosso cliente ideal. Não adianta a gente, às vezes, pensar numa estratégia de divulgação se a gente não tem clareza do nosso cliente ideal. Não adianta você ir para uma feira se você não tem clareza que lá vai ter o seu cliente ideal. Então, aqui a Jaque falou, Val, eu sugeri para algumas artesãs aqui da cidade fazer um evento na praça, entregando mensagens para o Dia da Mulher e divulgando o nosso perfil, para gerar conexão e trazer as pessoas para conhecer os trabalhos. Ninguém quis, eu vou sozinha. Não, exatamente. E aí, Jaque, sempre ter claro, sempre ter muito claro aonde que está o nosso cliente ideal. Porque senão a gente acaba saindo da nossa bolha, mas indo para outros ambientes que não vão ter o nosso cliente ideal. Por isso que a estratégia é porque para mim parece uma depois da outra, tá, Jaque? Então sempre tenha muito claro, se você vai fazer uma divulgação, se você vai conversar com alguém, se você vai apresentar o teu produto, se você vai aparecer na tua rede social, sempre se pergunte, opa, o meu cliente ideal tá lá? Eu tenho alunas que elas vão começar um Instagram do zero, por quê? Porque no Instagram dela só tem pessoa que não é o cliente ideal, a gente fez uma varredura e a gente viu. Então não adianta
ela continuar postando se lá não tem um cliente ideal? É melhor ela deixar aquela conta de lado e começar outra. Então, sempre ter claro a estratégia. Opa, o que eu vou fazer? Às vezes não adianta. Você vai cansar lá na praça, você vai embaixo de sol, Paraná, e chega lá, as pessoas que passam pela praça não são as mulheres que são a sua cliente ideal. Às vezes vale muito mais a pena você fechar uma parceria com uma secretaria de cultura, com uma secretaria do empreendedorismo, com um banco, você fechar uma parceria com um comércio local e lá você conseguir chegar a essas pessoas, até essas pessoas certas. Então isso a gente precisa ter muito claro. Sempre se pergunte, isso que eu quero fazer, essa ação que eu quero ter agora, que eu vou movimentar, que eu vou furar a bolha, vai ir atrás do meu cliente ideal? Eu vou conseguir chegar no meu cliente ideal? Se a resposta for não, para, porque você vai perder tempo, energia, cansar e se estressar, certo? Então, todos os movimentos que a gente faz precisam estar sempre focados e ligados na nossa cliente ideal. Beleza? Certo, poderosas? Então, o primeiro erro que te faz não ter novos clientes é acreditar que todo mundo é o teu cliente. O segundo erro é continuar fazendo aquilo que você já faz. Não adianta continuar fazendo o que você já faz se você vê que não dá resultado e que não te aproxima do seu cliente ideal. Agora vamos lá para o terceiro erro. Gente, esse erro aqui, ele é um erro muito perigoso. Por quê, Val? Porque vocês acabam gastando grana pra caramba, vocês acabam tendo muita dor de cabeça, vocês acabam se estressando, vocês acabam perdendo energia, vocês acabam perdendo tempo e vocês continuam vendendo pouco. Val, que erro é esse? Isso acontece todo, sabe, esse sofrimento de você gastar, de você investir teu tempo, você investir sua energia e vender pouco, acontece quando você coloca o carro na frente dos bois. Vocês já ouviram essa expressão? Quem aqui já ouviu essa expressão? Cuidado porque você tá colocando o carro na frente dos bois. Então eu vou fazer o desenho aqui, tá? Opa, desenhei errado. Vou desenhar de novo, gente. Faz de conta que aqui, gente do céu, vocês viram que eu sou boa em desenho, né? Faz de conta que aqui é o boi, rabo do boi. E aí, aqui tem o carro. E aqui tem uma pessoa lá em cima. Não é pra dar risada, hein? Esse erro, vocês percebem que tem um boi puxando um carro aqui. Que tem a Val feliz da vida em cima do carro de boi. Que erro é esse que te impede de ter novos clientes, gente? É você colocar o carro na frente dos bois. É você pegar esse carro aqui e colocar o carro na frente dos bois. O que acontece? Você acredita de todo o teu coração que aquilo que você está fazendo vai adiantar a tua vida. Você fala, Val, vou botar esse carro lá na frente porque isso vai me botar perto do meu cliente ideal, isso vai me ajudar a furar minha bolha, só que cuidado. Quando você coloca o carro na frente dos bois, olha só, você coloca o carro na frente dos bois, o que acontece? Ao invés de andar para frente, você anda para trás. Por quê? Porque o boi tá para trás. E a gente que é artesã, a gente tem que cuidar muito, porque tem modas. Gente, cuidado com as modas. Porque às vezes você acredita numa moda, porque você viu que tá todo mundo falando, e aí por conta dessa moda você fala, eu vou pegar meu carro aqui do artesanato e vou colocar aqui na frente dos bois. Ao invés de andar para frente, o que vai acontecer? Você vai andar para trás. Ao invés de ir para frente, bonita, linda, maravilhosa, você anda para trás. Você gasta tempo, você gasta energia e você não tem dinheiro. Dinheiro some. Por quê? Porque você não tá vendendo. Dinheiro some. Então vamos lá, Val, exaustão, exatamente. O que significa, Val? Por que colocar o carro na frente dos bois no meu negócio pode me impedir de ter novos clientes? Eu vou dar alguns exemplos para você. Tem algumas artesãs que elas começaram hoje,
Quem aqui tá começando agora? Eu sei que tem muitas que me seguem que estão começando agora. Elas começam hoje e aí ela começou hoje, ela já quer ter uma identidade visual, porque ela escutou alguém falando que ela precisa da identidade visual. Gente, às vezes vocês gastam tempo, às vezes vocês gastam muita grana com identidade visual. E eu preciso te dizer que a identidade visual, o que é a identidade visual? É as cores do seu feed, é as cores da sua marca. Não é isso que vai te fazer vender no primeiro momento. Muitas de vocês falam, Val, tive uma aluna que ela entrou na mentoria e ao invés de se preocupar com aquilo que ia trazer dinheiro pro bolso dela, ela ficou se preocupando com marca, gente. Passou 3 meses brigando por causa de marca, se estressando, ela podia estar vendendo. E depois ela contratava alguém que ia resolver isso pra ela. Isso é colocar o carro na frente dos bois. Tem artesã que fala assim, não, eu preciso montar um ateliê. Gente, eu tenho uma aluna que fatura 3.500 por mês, que ela fatura 3.500 por mês na mesa, num canto do quarto dela. Então, a artesã começou agora e aí ela acredita que ela precisa ter um ateliê mega montado. Ter um ateliê mega montado, você precisa ter o quê? Grana. Você precisa saber mexer nas coisas. Val, porque se eu tiver um ateliê mega montado, eu vou ter mais resultado. Mentira! O que faz você ter resultado não é ter um ateliê mega montado. Tem muitas artesãs que têm resultados incríveis dentro do próprio quarto, com uma máquina de costura, gente, com uma mesa pequena. Tem outros que falam assim, Val, eu só vou conseguir ter resultado quando eu montar minha loja. Cuidado, gente, porque loja você precisa de aluguel, loja você vai precisar de alguém para ficar cuidando da loja enquanto você produz. Para de ser doida. Não é montar uma loja que vai te fazer vender mais. Val, eu preciso montar um site. Vou pegar o exemplo da minha aluna. Val, quero montar um site, pelo amor de Jesus Cristo. Gente, site é caro. Site dá trabalho para caramba. Se você mal e mal sabe mexer no Instagram, por que você quer montar um site? O site, ele vai ser bom, ele vai te ajudar quando você não der mais conta da demanda. Quando você estiver vendendo tanto que você fala, meu Deus do céu, não dou conta no WhatsApp, não dou conta no Facebook, não dou conta do Instagram. Aí você arruma um site. Quando você quer montar um ateliê antes da hora, preciso ter um ateliê chique. Não! Quando você quer montar um carro antes da hora, você tá montar a sua loja antes da hora, você tá colocando o carro na frente dos bois e aí você anda para trás. Porque você tá perdendo tempo e energia do jeito errado. Tem artesã que chega pra mim e fala, Val, pra vender eu preciso fazer o quê? Preciso turbinar, vou colocar dinheiro nas publicações. Gente, vocês sabiam que tem hora pra gente fazer isso? Não adianta você fazer isso se o teu Instagram está xixelento, se o teu Instagram tá feio, se as tuas fotos não estão bacanas. Se você não tá sabendo se comunicar com o seu cliente ideal. Então, antes de se preocupar com site, antes de se preocupar com fechar, colocar dinheiro pra turbinar, antes de se preocupar de montar uma loja, você precisa se preocupar em vender, gente. E pra vender, você precisa do quê? O que a gente precisa pra vender? A gente precisa de um produto, vou fazer aqui, um produto, e a gente precisa do quê? De técnica de vendas para artesanato, pra gente fazer o quê? Chegar no nosso cliente ideal, que paga um valor justo por aquilo que a gente faz. Um produto, técnicas de venda e partiu ir atrás do nosso cliente ideal. É isso que você precisa. Quando você coloca o carro na frente dos bois, você anda para trás. Por quê? Você perde tempo, você perde energia, você se estressa, você gasta pra caramba. E aí você fala, não dá pra começar. Gente, quantos negócios milionários você conhece que começaram dentro do quarto? Eu tô falando que você fazer site é errado? Não, mas eu estou dizendo que você fazer site na hora errada é errado. Eu estou falando que você turbinar uma publicação na hora errada vai fazer você andar para trás. O que você precisa nesse momento para ter novos clientes é ter técnica de venda. É saber que você não vende para todo mundo.
Então agora você precisa focar no teu produto, você precisa aprender a vender, você precisa ir atrás de bons clientes, do cliente certo. Por quê? Porque quando você tem um bom produto, que eu acredito que todos que estão aqui têm um excelente produto, você conhece o teu cliente ideal, você vende para ele, você vai ganhar dinheiro, você vai pagar as tuas contas. Você vai ter as suas contas em dia, você vai ter resultado, você não vai precisar depender de ninguém. Aí você fala, opa, qual é o próximo passo? Aí você vai pensar no site, aí você vai pensar turbinar a publicação. Mas antes você precisa saber fazer uma comunicação que se conecte com o seu cliente ideal. Então, muito cuidado com esse erro. Esse erro faz você andar para trás. Esse erro faz você se encher de dívida. Esse erro faz você ficar louca, preocupada. E aí você não consegue criar, e aí você não consegue vender, e aí você tem muito mais gasto do que retorno financeiro. Então, primeiro, vende, cara. Primeiro, vende. Depois, quando você não der mais conta de vender, aí você vai pensando nas outras possibilidades. Hoje você precisa aprender a vender. E se você está aqui, você já deu o primeiro passo para você aprender a vender. O que faz o nosso negócio girar são as vendas. Não adianta você ter um produto lindo que todo mundo diz, uau, que produto maravilhoso, que todo mundo elogia, mas não compra. Isso não vai fazer você ter resultado. Então, poderosas, artesãs maravilhosas do meu coração, se você quer ter novos clientes, você precisa aprender a vender. Se você quer ter novos clientes, você precisa furar a tua bolha e superar a linha do medo. Por quê? Porque o que te mantém presa é essa linha do medo. Se você quer ter novos clientes, você precisa, hoje mesmo, entender que uma artesã não vende para todo mundo. Uma artesã vende para aquelas pessoas que valorizam o trabalho artesanal, que é um trabalho artístico feito com as mãos. Ficou claro, poderosas? Ficou claro para vocês? Me contem aqui um recado muito importante. Quinta-feira, às 10h10 da manhã, nós vamos ter o quê, Val? Nós vamos ter o nosso Café com uma Artesã, que é a consultoria ao vivo, em que eu recebo uma artesã aqui. Então, se você tá tendo alguns desses desafios, vem conversar comigo ao vivo. Semana passada a gente recebeu a Aline, foi incrível, muitas ideias, muitos insights para todo mundo que estava presente. Eu vou abrir uma caixa lá nos stories para vocês falarem, eu quero participar, para a gente se organizar e estarmos juntas na quinta-feira às 10h10 da manhã no Café com uma Artesã. Um momento em que você traz o seu desafio e eu apresento uma estratégia personalizada para você e para o seu negócio. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Desejo uma excelente semana. Pensem nesses 3 erros que estão te impedindo de ter novos clientes e vamos superar juntas cada um desses erros. Combinado? Ficou claro para vocês? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui, me sinaliza. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até quinta-feira no Café com uma Artesã às 10h10 da manhã. Beijo, tchau!